mais um Hora Maxi. No vídeo de hoje, nós estamos com o Claudinei e com a Kelly da Denso. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Bom, galera, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês. Eu sou o Claudinei Teixeira, instrutor técnico Denso. Tenho 14 anos de mercado aí, vivendo algumas experiências e vamos aqui fazer esse bate-papo com vocês. Olá, eu sou a Kelly, estou há 18 anos no mercado de aftermarket, recebi o convite da Bianca, agradeço. A gente vai falar um pouquinho da Denso. Pessoal, eu queria saber um pouquinho mais, sobre a Denso, sobre a fábrica. Quais montadoras que a Denso hoje atende? Tá, a Denso é uma empresa japonesa. Nós estamos aqui no Brasil situadas, o nosso escritório em Santa Bárbara, e a gente atende globalmente todas as montadoras, muito forte no japonês, porque a empresa é do grupo Toyota, mas a gente atende também a Fiat, atende a GM, atende entre outras montadoras. O grupo Stellantis, que vocês fazem parte, a gente atua em 100% das montadoras, com um market share bem importante. Joia! Pessoal, eu queria falar um pouquinho, para começar o nosso bate-papo, sobre os kits de colisão, O que compõe esse kit? Tá, esse kit nós já temos as peças separadas, que é o radiador, o elétrico e o condensador, e nós criamos a solução porque na colisão, em 70% dos casos, há necessidade não só da troca do radiador, mas também das outras duas peças. Então foi criado esse nome kit colisão, pelo nome mesmo dito, para que a gente possa entregar uma melhor solução para o nosso cliente final, que é quem bateu o carro. Bom, como a Kelly colocou, os componentes eletroventilador, condensador e radiador ficam na frente do carro, colisões frontais danificam esses itens. Existe uma questão de montabilidade, voltando ao tipo de produto, encaixe, montagem. É muito fácil você confundir, os radiadores são muito parecidos. Então, o kit colisão traz essa vantagem da facilidade para o aplicador. Com um único código, ele tem os 3 itens já atendendo às condições de montabilidade, onde ele consegue, além disso, ter uma melhor logística, melhor transporte, um único part number, não precisa levar de vários códigos, com um preço mais competitivo. Então, essa que é a grande sacada da aplicação do kit. Esse é um dos pontos que a gente coloca na mesa como mais importante. A gente entrega a melhor solução, um único fornecedor com as 3 peças, a questão de montar mais fácil, porque são da mesma marca, e menos custo para o cliente final, porque compra um kit só. Então, antes nós tínhamos, no mercado, era mais comum comprar as peças separadas, mas 70% dos casos de colisão eu tenho que comprar as 3 peças. Quando eu tenho kit, eu entrego uma solução melhor, com preço também mais baixo, por isso a solução mais atrativa para o cliente final. E pessoal, em caso da colisão em si, quais os 3 itens do kit que são mais afetados? Numa colisão frontal, naturalmente, a gente pensa num acidente a 120 km por hora. Não é bem assim. As colisões acontecem de 40 para baixo, velocidades pequenas que já são suficientes para danificar os 3 itens. O mais afetado é o condensador do ar-condicionado, é o que está mais à frente, logo após a alma do para-choque. Qualquer tipo de deformação ou de impacto frontal vai fazer o alumínio se deformar, trincar e apresentar um vazamento. Consequentemente a isso, ele vai afetar os demais, que são montados um sequencialmente ao outro. Condensador, radiador, eletroventilador. O condensador afeta mais, o radiador vai apresentar algum tipo de vazamento, quebra de suportes ou quebra dos tanques, que são laterais ou superiores, dependendo do modelo de radiador. E aí o que a gente tem no mercado é que o cliente sempre procura pelo radiador, por ser o componente mais importante, está atrelado à vida útil, condição de funcionamento ideal para o motor, e se esquece muitas vezes dos outros itens, do condensador, por exemplo, que é um acessório ligado ao ar-condicionado. Daí a solução para trazer os 3 itens, deixando, além da reparação ser confiável, com produtos de qualidade, genuíno, fabricado da nossa marca, onde a gente atende o OEM, atende o mercado de reposição, sem evitar novos problemas. E por que isso acontece? Na verdade, o carro antes não tinha ar-condicionado, então o mecânico ele estava acostumado a fazer a troca na colisão sem pensar nas outras peças, ele estava mais pensando no radiador. Então, fez a colisão, eu procuro o radiador e vou até ao mercado de distribuição e busco o radiador. Hoje, de 10 anos, 5 anos para cá, pelos 100% dos carros tem ar-condicionado, mas essa chavinha precisa virar tanto na oficina quanto nos distribuidores, para que quando tem a colisão,
Se o cliente ligar perguntando do radiador, que é o mais comum, porque antes não tínhamos o ar-condicionado, agora não. Eu preciso falar, é colisão? Porque se for colisão, ele precisa das 3 peças, mas ele esquece, só que na prática vai precisar. Então, muitas vezes o canal fica disperso. Eu compro o radiador num canal, condensador no outro, né? E tem a questão, na hora de montar, se for marcas diferentes, pode não montar. Por isso a importância do kit colisão que foi criado e que nós temos no mercado, para que isso não aconteça e a gente leva a melhor solução. Joia. E a troca parcial, né, de algum desses itens pode acarretar mau funcionamento no sistema de refrigeração do veículo? Sim. O sistema de refrigeração, quando se fala do kit colisão em si, ele utiliza, né, tanto o ar forçado que é propulsionado pela ventoinha, quanto o efeito de troca térmica que é causado, né, que é feito no condensador. Então eu tenho 2 itens, ventoinha e condensador, que estão totalmente atrelados ao ar-condicionado. Entendendo que o reparador, naturalmente, por uma questão de costume, de canal de comercialização, ele vai atrás do radiador e não das outras peças, ele coloca um radiador novo, porém ele mantém um condensador parcialmente danificado, amassado ou com algum tipo de trinca que provoque o vazamento do fluido refrigerante. E deixa um eletroventilador que pode estar com interferência, com hélice, com desbalanceada em função do impacto, quebra de suporte de fixação. Essas situações farão com que o ar não seja dissipado da maneira correta, que o condensador não consiga fazer uma troca ideal de temperatura, mudando a questão do gás de gasoso para líquido, que é o que ele faz, e isso afeta literalmente a performance do ar-condicionado. Por isso a importância da gente sempre estar olhando para os 3 juntos. Pessoal, vocês podem falar um pouquinho de cada item presente no kit? O eletroventilador, quais os problemas, né, principais que pode acontecer? Sim, o eletroventilador ele é o último dos componentes, né? Temos condensador, radiador e eletroventilador. Ele tem uma questão de funcionamento que é dada para cada tipo de veículo. Então, potência, vazão, tamanho de hélice, quantidade de pás, velocidade, som, tudo isso é projetado para cada tipo de veículo. De uma maneira geral, é complicado comparar. A gente está falando da Denso, que é uma marca premium, OEM, e a gente tem, nesse quesito, vários players, vários fornecedores aí que não atendem no mesmo nível a aspectos de qualidade. Então, é uma comparação totalmente desigual. Mas quando fala do componente, principais problemas, envolvendo até a questão da colisão, é barulho, vibração, tem carro que acontece uma colisão e o motor continua funcionando. E o carro começa a tremer. A partir de ligou a ventoinha, o carro treme inteiro, por conta de um desbalanceamento que acontece no coil do eletroventilador. Interferências no shroud, né, que é aquela moldura plástica que fica em volta da ventoinha, provocando algum barulhinho um atrito mais presente, que incomoda uns, outros fazem vista grossa. Então tudo isso vai acontecer, sem contar que o dano principal, que é a perda de vazão, a queda no volume de troca direta de temperatura do radiador pela falta de vazão de ar, que vai acarretar uma falha no motor. E o radiador e o condensador, quais são os problemas principais aí e as suas diferenças? Os dois são dois heat exchanger, que a gente fala, são 2 trocadores de calor, tanto o radiador quanto o condensador, porém são de aplicações totalmente distintas. O radiador, ele troca a temperatura do líquido de arrefecimento, então ele está lá para arrefecer a água que vai refrigerar o bloco do motor, e o condensador está para trocar a temperatura do fluido refrigerante, do gás, sai do gasoso que entra no condensador e sai líquido, né? Basicamente de problemas, né, quando a gente tem um tipo de uma colisão, ou até uma questão de funcionamento também, é dado por incrustação interna, vazamento por tubulação, falando de radiador, né? Vazamento nos tanques laterais, o radiador ele tem o coil por onde passa o fluido de arrefecimento, e tem os 2 tanques laterais ou superiores, como eu falei aqui antes. Esses tanques têm um clamp, uma presilha que fixa ele a uma parte plástica. E isso resulta em vazamento sempre que há alguma torção diferente, que a peça não foi projetada para aquilo. O radiador é montado para ficar fixado atrás do carro. Sim, muitos têm suportes com coxins de borracha para absorver parte da vibração que o carro produz quando está em operação. E impactos torcem a peça, tracionam, comprimem a ponto de que ocorra, fazendo acontecer naturalmente trincas, vazamentos, e que vão afetar de certa forma o funcionamento do veículo. No condensador,
é um pouquinho mais delicada a questão de impacto, porque você vê a peça totalmente perfeita, e dando a entender até que não, só amassou o bracket, eu desamasso, põe o parafuso, tudo certo. E acontece uma microtrinca. Na verdade, o material ele é bastante frágil, ele é projetado para trocar calor, não para receber impacto, né? Esse aqui o material é ruim. Não, não é ruim. Não foi feito para bater, né? E aí isso faz com que o material comece a apresentar pequenas fissuras externas ou internas e com um funcionamento natural isso vai se flambando até que comece a aparecer essa trinca. Essa trinca vai fazer um micro vazamento de fluido refrigerante e com o tempo aparecer um vazamento de óleo ou diretamente de fluido, fazendo o sistema parar de funcionar. É muito comum em colisões onde tem somente um reparo superficial você ter uma falha posterior em função de uma falha de reparo ou uma falta de troca das peças. Feita a troca dos 3 itens. Joia. E aí, pessoal, eu queria saber um pouquinho sobre trocar esses componentes preventivamente. Pode, o cliente ou o mecânico pode fazer essa troca? Tem o kit separado? Como que funciona? O kit colisão, eu acho que até ele vai poder endossar um pouco melhor isso, mas ele foi criado como solução à situação onde você tenha que trocar os 3 itens. Uma colisão frontal é um exemplo muito bom disso. Uma quebra de suporte, alguma coisa mais relatada a um impacto que aconteça, por exemplo, em carros mais baixos, ele tem um impacto embaixo que amassa os seus componentes e troca os 3 itens. Mas, independente disso, a gente tem o fornecimento individual de cada componente, eletroventilador, radiador e condensador, como convencionalmente já acontece no mercado, né? E essa troca parcial de apenas um componente vai se dar em função de um mau funcionamento desse componente. Uma queima de um motor, por exemplo, o carro que é submetido a uma enchente, onde a água vai atingir o coil do motor, entra água no elemento elétrico, o motor parar de funcionar, eu tenho que trocar somente o elétrico. Radiador e condensador não, eles não foram afetados pela enchente diretamente. Então, algumas condições específicas podem acarretar numa falha de um componente ou outro e eles podem ser substituídos sem problema nenhum. Sim, a gente fornece as 3 peças separadas, isso não muda, continua atendendo como antes, né, como o mercado já conhece, e o kit foi criado para a solução da colisão em si, onde não tinha esse olhar do cuidado das 3 peças, muitas vezes vai se danificar as 3 peças, mas só se procurava pelo radiador, então a gente tem colocado cada vez mais informação no mercado para que o mecânico olhe com isso com mais cuidado. Pare de olhar para o radiador em si, que era o que estava acostumado quando não tinha o ar-condicionado, e olhe para as 3 peças e compre o kit. Mas continuamos com as 3 peças em separado no caso de necessidade. Joia. E o kit colisão ele pode ser adquirido para qual marca e modelo de veículo? A Denso respondendo várias aplicações, né? Por quê, né? A Denso é uma multinacional japonesa, como a Kelly colocou, somos 200 plantas no mundo, 170 mil colaboradores, atendemos grupos como Stellantis, a qual a DPK também está dentro, né, vamos dizer assim. As asiáticas, a Honda, a Toyota, são empresas co-irmãs, a Denso inclusive, e demais como GM, Volkswagen, Ford, enfim, uma grande variedade de aplicações. E nós estamos em constante desenvolvimento, temos alguns componentes, alguns kits que estamos trabalhando para aumentar o nosso portfólio, mas já hoje atendemos a diversas aplicações. Basta você conferir nosso catálogo de peças de reposição. Perfeito, pessoal. Aproveitando, né, que o Claudinei comentou aqui, o download aqui do catálogo vai estar na legenda desse vídeo, então confere aí para vocês ficarem ligadinhos nos produtos da Denso, combinado? E aí, pessoal, vamos falar também um pouquinho sobre ar-condicionado, né? Hoje a gente sabe, né, que os veículos o ar-condicionado, né, no veículo não é mais considerado um artigo de luxo, né, uma necessidade. Hoje seria uma das exigências adquiridas aí para quando você vai comprar um veículo? Na verdade, hoje os carros 100% já saem com ar-condicionado. Então, ele sai de fábrica com ar-condicionado e a Denso é um desses fornecedores para a montadora. Se a gente olha 10 anos atrás, não eram todos os carros que saíam, então a gente tinha a opção, enquanto consumidor, de levar o nosso carro numa oficina, que era um especialista de ar-condicionado, para colocar, que era um acessório. Por isso que hoje, na distribuição e na mecânica, não existe, está melhorando, né? Mas não estavam acostumados, entre aspas, a trabalhar com ar-condicionado. Quando a gente olha para a distribuição no Brasil, ou para o mecânico que não trabalha ou não trabalhava com ar-condicionado, ele
Por que isso? Porque há 10 anos atrás não tinha essa necessidade, tinha o especialista fazendo esse trabalho para a gente enquanto consumidor. Hoje não, hoje todo carro que você compra já sai com ar-condicionado. Bom, Claudinei, você pode me falar um pouquinho sobre os componentes que tem no ar-condicionado? O ar-condicionado, o sistema de ar-condicionado dos veículos, basicamente compõe de compressor, condensador, válvula de expansão, evaporador e a tubulação, mangueiras e tubos que fazem a interligação desses componentes, né? O compressor, ele é o coração do sistema, responsável por fazer o bombeamento, né? O fluxo de fluido refrigerante gasoso até o condensador, depois líquido até a válvula de expansão, depois novamente após a mudança de fase, gasoso até o compressor, fechando o ciclo de refrigeração. Então temos esses como os principais componentes. Tem os motores, né? O eletroventilador, motor do ventilador de dentro do carro, que sai o ar frio para a gente, mas principalmente da refrigeração são esses os componentes. Joia! E é mito ou verdade que o ar-condicionado aí gasta gasolina se não usar corretamente, né? Aumenta esse consumo? Na verdade, assim, sim, né? O consumo em si, um consumo maior de combustível é fato, não é mito. Mas não necessariamente por conta da falha do processo de se operar, né? Você liga o ar-condicionado, você quer o ar frio, ponto, né? A temperatura é de acordo com o desejo do motorista, do pessoal que está dentro do habitáculo de passageiros. O compressor, ele chega a roubar a nível de potência próximo de 10, 13 CVs do motor, dependendo, isso varia muito com a pressão, com a temperatura externa e interna, e fatalmente o motor vai fazer mais força para poder tocar o compressor e vai ter um consumo maior de combustível. O que a gente tem nos dias de hoje é que as tecnologias que são aplicadas agora, compressores variáveis, sensores de controle de temperatura, é muito bem assistida pelo módulo do ar-condicionado com a ECU do motor, faz esse consumo ser muito menor do que era antigamente, onde muitas pessoas já viram isso de gostar num veículo com 1.0, 1000 cilindradas e ter que desligar o ar-condicionado para sair numa rampa, para poder utilizar a máxima potência do motor. Sim. Isso hoje já não é mais necessário em virtude da quantidade a qual Da tecnologia exatamente se evoluiu o sistema. Isso vem gradativamente melhorando de tempos em tempos. Acho que esse mito veio muito de quando não era um item de série, ou seja, o carro não vinha com ar-condicionado, a gente levava para colocar esse acessório e ele não estava tão bem preparado, ou seja, não era desenvolvido junto com a montadora quando vai desenhar e projetar um carro, né? Sim. Então tinha essa questão do consumo e esse mito se perdurou até hoje, perdura até hoje, de que consome muito mais. Então se a gente vai lá, meu avô, hoje não mais vivo, mas os meus tios mais velhos, desliga o ar, abre o vidro, porque senão vai gastar, achando que o consumo assim vai drástico, né? Sim. Uma questão muito que vai ser perceptível na hora de abastecer. Não é mais, porque hoje é projetado já com a montadora para ter esse produto e todos esses componentes que o Claudinei colocou para que controle melhor o funcionamento. Então, existe sim uma pequena diferença, sim, mas nada que você vá perceber ou fazer tanta diferença na hora de abastecer o carro. Não existe esse mito exagerado, acho que do passado, desses acessórios colocados ou em carros que não estavam preparados para ter ar-condicionado. Acho que é daí que vem. O ar-condicionado tem o melhor funcionamento na cidade ou na estrada? Ou não tem essa diferença? Uma boa pergunta. Fica aí a questão. Boa pergunta, boa pergunta. Fica a questão para o nosso consultor. Acontece assim, o ar-condicionado ele tem um ciclo e um funcionamento, né? E esse ciclo ele é dado em função de revoluções, de giros, de cilindradas do compressor. Então, quanto melhor eu deixar esse compressor trabalhando, em outras palavras, quando eu deixo o compressor trabalhando na faixa ideal de trabalho, naturalmente eu consigo ter o máximo de entrega de trabalho e esse trabalho se traduz em refrigeração, em frio dentro do habitáculo. Ou seja, numa estrada onde eu tenho constante aceleração, na ordem de 3.000 a 4.000 RPM, eu tenho o compressor trabalhando na faixa ideal, né, na faixa máxima de refrigeração. Naturalmente eu entrego mais frio dentro do carro, então ele vai ter um rendimento melhor e assim, juntamente com isso, esse rendimento melhor significa otimizar o uso do compressor, porque quando a temperatura é atingida, o carro automaticamente desliga o compressor, então tem todo esse balanceamento que faz com que, por exemplo, o consumo de combustível nem seja tão significativo assim. Na cidade, ocorre a variação de RPM constante, eu tenho marcha lenta, onde eu tenho um consumo mínimo,
aí depois eu acelero para trocar uma marcha, onde eu dou um pico de rotação. E essa flutuação no RPM faz o compressor trabalhar mais tempo sem ter esse desligamento natural em função da temperatura, e o carro acaba, mesmo atendendo a nível de performance, ele não mantém constantemente uma boa troca térmica. Temperatura, exatamente. Né? Hoje ainda os veículos mais modernos, ar-condicionado digital, né, dual zone, enfim, tem várias outras tecnologias que compensam muito isso. Alguns evaporadores de start-stop, por exemplo, tem que desliga. Se desliga, como é que o ar-condicionado vai funcionar? Então o evaporador tem um produto, um líquido entre as aletas que ele absorve o frio como se fosse um gelo, tá? Ele se autocongela e quando o compressor para no start-stop, ele mantém a temperatura fria por mais ou menos 30 segundos, 40 segundos, até tempos maiores, otimizando mesmo com o carro desligado, agora garantindo assim, o efeito de refrigeração. Então, na cidade existe essas tecnologias estão trazendo uma eficiência boa, tão quanto temos na estrada, mas na estrada temos uma melhor eficiência, sem dúvida. Joia, que aí puxa um pouquinho a próxima pergunta que eu vou fazer, que é qual a melhor forma de utilizar o ar-condicionado, né? Porque às vezes tem pessoas, né, a gente estava comentando aqui nos bastidores, que não usa, né, que desliga o ar-condicionado ou não faz ele funcionar, dá algum problema isso? Tem que usar. Tem que usar, né? Mas a melhor forma é usar sim. o ar-condicionado. É aquela máxima, né? Saindo um pouco do âmbito, mas fazendo uma brincadeirinha. É igual a nossa vida. Se a gente não faz exercícios físicos, não vai à academia, se atrofia inteiro, dói tudo, fica doente. O ar-condicionado é brincadeiras à parte, né? Um sistema mecânico projetado para entregar o ar frio, o conforto térmico dentro do carro, e ele tem que ser utilizado. A não utilização do sistema de ar-condicionado diria eu, tranquilamente, uma das principais causas de falhas, de reclamações, de problemas de campo, né? Muita gente às vezes não observa, mas quando o sistema está parado, ele tem um comportamento diferente, o fluido refrigerante não fica equalizado nas quantidades certas quando se compara a linha de alta e a linha de baixa. Desculpe, estou entrando um pouco mais técnico, mas é mais ou menos isso mesmo. E quando eu ligo, depois de um longo tempo parado, eu ligo o ar-condicionado, o compressor precisa trabalhar, se possível, porque eu posso estar numa estrada, quero usar o ar, e aperto o botão, vai entrar em alta RPM, lá dentro do compressor eu tenho pistão, tenho um eixo que vai tocar esses pistões, isso é mecânico, começa a trabalhar no alto RPM, isso pode trazer um problema, deslocamento de óleo, lubrificação inicial, temperatura, fluido refrigerante, saindo de uma quantidade grande para uma pequena, equalização das pressões, tudo isso não vai ser considerado. É como se a gente ficasse sem usar o nosso coração e do nada quero usar o coração hoje. O melhor é usar. Melhor é usar, com certeza. Carro com ar-condicionado usa. Antes no Brasil tinha essa questão de temperatura, então no sul fazia frio, não precisava usar. Acho que hoje não tem mais esse caso, né? Faz calor o ano inteiro. Sim. Nós estamos já está no inverno? Já inverno. estamos no inverno. E mesmo tendo frio de manhã, durante o dia a gente tem que usar. Então, que bom, porque assim vai fazer com que tenha menos problemas se ficar parado, né? As pessoas precisam entender que compra o carro com ar-condicionado para usar e o melhor funcionamento é usando o sistema. Sim. Joia. E qual é a situação que é recomendado a circulação externa e interna? Excelente pergunta também. Boa pergunta. A circulação, o reciclo de ar, né, ele existe para você ter uma condição de renovação interna. Basicamente é o seguinte, quando eu fecho o reciclo de ar, eu faço com que o ar do habitáculo ele passe por dentro do ar-condicionado e me seja devolvido frio, né? Quando ele é devolvido frio, com o reciclo fechado, esse ar fica reciclando. O mesmo ar que veio para você, ele vai lá e esfria de novo, e esfria de novo, e esfria novamente, até que a temperatura totalmente do habitáculo começa a cair, dando conforto térmico. Essa é a mensagem. Com o reciclo aberto, eu puxo o ar externo, o ar vem 100% de fora, com a temperatura ambiente, 28, 30 graus. Não é o momento agora, que nós estamos no inverno, mas enfim. E esse ar quente vai se esfriar, mas não com a mesma qualidade, com a mesma queda de temperatura que eu teria com esse ciclo fechado. Então, o que recomenda-se é sempre manter uma renovação de tempos em tempos, mas para você ter mais frio, mais rápido, dependendo do desejo Melhor deixar fechado. do melhor deixar fechado. Ele vai estar sempre girando o ar que já está frio. Exatamente. Ele vai devolvendo sempre mais frio e não trazendo o ar quente de fora do carro. Um ponto importante, né, a se colocar é que assim, com o reciclo fechado,
fazendo um exemplo aqui, né, uma situação importante. Durante longas viagens, né, 1, 2 horas dirigindo, mantendo o recinto fechado para ter uma melhor performance do ar-condicionado, por exemplo, eu tenho dentro do habitáculo do veículo oxigênio, lógico, estou respirando, mas eu tenho todos os gases da expiração humana, né? Eu tenho gás carbônico, monóxido de carbono e alguns outros gases. Nós queimamos oxigênio, né? Esse gás, a concentração de determinados gases, quando a gente respira novamente, pode causar sonolência quando isso cai na nossa corrente sanguínea. É fato, tá? Não é um negócio, meu Deus, a pessoa vai asfixiar com a própria respiração. Não é o caso. Mas ela pode Por isso que sentir quando as pessoas sono. têm sono, elas abrem... Deve abrir. Não necessariamente elas cabe. abrem o vidro, né? Isso. É genuíno, a gente não percebe que a gente faz isso, mas porque a gente tá na sonolência, abre o vidro, é a mesma questão no cérebro. O raciocínio é exatamente esse. E a gente vai falar um pouquinho de gás agora. Quanto tempo dura o gás do ar-condicionado, né? É necessário realizar essa recarga? A Denso tem uma recomendação referente à recarga desse gás? Boa pergunta também, de novo. O fluido refrigerante, né, o gás do ar-condicionado, ele não tem prazo de validade. Então ele é instalado no carro, ele não tem um tempo a qual, passado X meses, 2, 3 anos, ele vai perder propriedade de refrigeração, entre outras coisas. O que acontece em algumas situações é ele se contaminar, e por falhas de processo, por contaminação com a umidade, por uma ausência de vácuo ou um vácuo mal realizado no sistema. Há um fluido refrigerante aplicado no veículo, mas que não atende às especificações do que é recomendado pelo fabricante do veículo, né? Então existe um gás específico. Na manutenção, nada que esteja o carro funcionando sem que vá para algum conserto, isso não vai acontecer, certo? Ele está falando de casos onde foi feito algum reparo e aí possa ter a contaminação. Exatamente. E no que diz respeito à necessidade de fazer uma carga de gás, em virtude de um mau funcionamento, por exemplo, é importante observar a quantidade a ser aplicada. Essa quantidade ela está atrelada ao que é especificado pelo fabricante do veículo, né? Então, tem veículos que utilizam veículos leves, né, automóveis, uma quantidade que vai de 400 a 550 gramas, mais ou menos, né? Mas cada veículo tem uma quantidade de carga que é dada em pesado, em massa, né, em volume de fluido, e é específico. É 500 gramas em todos. Não, cada um tem a sua quantidade. E para ter uma precisão dessa etapa de processo, tanto da eficiência de um vácuo, da aplicação da carga de gás completa, e isso ser feito de uma maneira controlada e de maneira rápida, né? A Denso esse mês está lançando, mês que vem, né, vamos dizer assim, estamos lançando uma nova máquina recicladora que vem como recurso diferencial aí no mercado, para a gente poder ter essa precisão e o reparador ter essa tranquilidade de poder fazer um trabalho com cada vez mais precisão, tá? Isso tudo somado, né, claro, tem que ser assistido por um especialista, uma pessoa que saiba o que está fazendo, que entenda. O mercado hoje, infelizmente, ele é pulverizado de várias informações dúbias, questionáveis, produtos que não são recomendados, que não atendem às especificações dos sistemas. Então, é interessante que o operador saiba o que está fazendo e utilize ferramentas e produtos densos. O óleo do compressor deve ser trocado? O óleo, assim como o fluido refrigerante, né, ele também não tem durabilidade, não tem prazo de validade. Exatamente. O óleo do sistema de ar-condicionado é um óleo sintético, e ele tem algumas situações que se coloca, né, a contaminar esse produto. Então ele é facilmente contaminado por um fator de higroscopia. Isso é uma condição de todos os óleos que estão no mercado de refrigeração sintéticos. Não há necessidade de substituição, como a gente falou, em função do bom funcionamento. Se porventura eu tenho um sistema com fluido refrigerante contaminado, como a gente acabou de falar antes, havendo a necessidade de uma nova recarga de gás, sim, recomenda-se a substituição do óleo, porque o óleo também estará contaminado. Contaminado, perde viscosidade, perde fator de lubrificação e vai ocasionar danos sérios ao sistema. Mas aí, só reforçando, todos os nossos compressores já vêm com óleo para utilização. Então, cada compressor tem a quantidade exata de óleo
todo o compressor que a gente envia para os nossos distribuidores, para os nossos clientes, já vai com a quantidade correta. Não precisa completar, não precisa... E é para usar, não é para descartar e colocar. Porque tem um mito também no mercado de não uso esse, ou não é para utilizar, ou tenho que completar. Não. O compressor da Denso já vai com o óleo correto, com a viscosidade correta e com a quantidade que deve ser aplicada. Esse é um ponto que ratifica o que eu acabei de falar quanto à questão de conhecimento técnico, né? Muitos recebem uma peça, um compressor, o que tem aqui não é para usar, descarta esse óleo e aplica um óleo XYZ aí do mercado. O óleo que a Denso fornece, como a Kelly colocou, é o óleo de uso, é um óleo que é o mesmo óleo fornecido na linha de montagem das montadoras, é um óleo premium da Denso, quem conhece sabe que é um óleo totalmente diferencial no mercado, mas infelizmente alguns aplicadores por desconhecimento, por uma questão de novo, vício é novo, comum, né? A gente fala 10 anos, parece que é bastante tempo, mas para reposição é pouco tempo. Então não é todo mundo ainda que já trabalhava, que já estava acostumado, que tinha na reposição, a própria Denso, ela faz 10 anos que está na reposição no Brasil, então ela está trabalhando com a montadora, já tem 60 anos aqui no Brasil, mas na reposição a gente está há 10 anos, então é pouco tempo para a gente chegar com a informação para todo mundo, né? Então é normal que a gente tenha que se repetir isso e levar, eu acho que é a importância do canal de vocês para levar essa informação. O óleo que vem no compressor é para ser utilizado e já está na quantidade correta. Isso é sempre importante frisar. Joia, perfeito. E para finalizar, pessoal, tem alguma forma de testar o sistema de ar-condicionado em casa? Alguma dica ali de cuidado? Aí é ensinar todo mundo a ser um pouquinho técnico, né? Eu vou mexer e tal. Sim, existem algumas situações simples, né? Que você deve fazer. Por exemplo, o que a gente acabou de falar, como a melhor forma de manutenção preventiva no sistema de ar-condicionado é utilizar o sistema. Sempre ligar o sistema, sempre manter ele trabalhando para a gente manter o óleo circulando da maneira uniforme, da maneira correta, não se decompondo num componente ou no outro, o gás sempre está circulando. E dessa forma, inclusive, você vai ter um parâmetro claro de quando você tem um problema, um mau funcionamento no seu sistema. Outra questão é o funcionamento da ventoinha, do eletroventilador do condensador. O eletroventilador ele fica na parte frontal do carro e quando liga o ar-condicionado ele começa a trabalhar. Se você ligar o ar-condicionado do seu carro e não escutar o barulho do eletroventilador trabalhando na frente, algo está acontecendo no sistema de arrefecimento e não está trabalhando, não está tendo uma troca eficiente no seu condensador, talvez até no seu carro, de uma maneira geral, né? Outra questão da vazão do ar com os difusores, né? Tanto o ar-condicionado analógico quanto o digital, tem seletores que você consegue colocar o ar para o para-brisa, para a face, para o pé. Então, observar... São testes que você consegue saber se realmente está saindo. Exatamente, se está saindo a mesma... homogeneamente a mesma quantidade de ar em todos os difusores da face, do pé, do para-brisa. Isso dá uma garantia de saber que o ar está insuflando, né, na quantidade correta, no volume ideal, e assim você não tem um problema, uma novidade em campo. E para fechar, que é o que todo mundo fala sempre, o filtro de cabine é um filtro que fica na região do porta-luvas, alguns modelos ficam do lado do motorista, na parte do pé, mas o fato é que esse filtro ele pode se saturar, deve ser substituído. É difícil colocar um período, mas a cada 2 meses, a cada 3 meses, dependendo do uso. E isso pode resultar em mau cheiro também dentro do habitáculo do carro. Então, um filtro saturado, ele vai estar um cheiro mais carregado, isso, algumas pessoas alérgicas, rinite, sinusite, os ites da vida. Isso já é bem falado nas revisões de carros. Exatamente. Né, acho que o consumidor que assiste aqui, ele já está mais acostumado quando leva na revisão. É um item que já é mais comentado. Sim. Faz parte disso. Basicamente é isso que você pode fazer em casa. Todo mundo faz? Não sei. Mas comecem a usar. No inverno, saiam no horário do meio-dia que vai precisar do ar-condicionado, com certeza. Sim, com certeza. Joia, perfeito, Kelly, Claudinei, muito obrigada mais uma vez pela parceria aí da Denso, né? Tenho certeza que o pessoal aproveitou bastante, né, o vídeo de hoje e espero vocês mais uma vez aqui no Hora Maxi e no Maxi Treino mais uma vez. Obrigada a você pela oportunidade. Eu agradeço, obrigado pessoal. Se é Denso, vai tranquilo. É isso.